Por falar em mercado do boi gordo, a gente continua falando sobre esse assunto, viu? Eu converso agora com Iago Travagini, analista da Grifato, que já está ao vivo aqui com a gente. Olá, Iago, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. É sempre um prazer falar com vocês aí no programa Agromanhã. Prazer é todo nosso. Iago, seguinte, né? Mesmo com o embargo da China, o mercado do boi gordo segue em patamar elevado. Ontem, né, na B3, o boi gordo teve uma queda, né, de 1,8%, né, mas a arroba ainda supera os R$ 321. Qual é a sua análise desse atual cenário mesmo aí, com o segundo dia consecutivo de queda? A gente deve manter esse patamar elevado? Bem, a gente tem que separar, acho que é uma coisa muito importante, o que é físico do que é futuro, né? O mercado da B3, ele precificava uma valorização até 335 há 4 dias atrás, né? Na segunda-feira, terça-feira, a gente abriu e chegou a se negociar boi gordo a 337 para janeiro 22. O que aconteceu, né? O físico, ele começou a dar um sinal de que ele não conseguiria romper com mais força o 330, né? Porque a gente viu negociações no físico acontecerem a 330, mas as escalas dos frigoríficos andaram muito bem nesses últimos 2, 3 dias. Consequentemente, esse ímpeto de alta perdeu um pouco de força. Então, a gente subiu muito forte nos últimos 30 dias, mas agora começa a enfrentar uma resistência muito grande, que é uma resistência muito parecida com o que a gente tinha lá em junho, julho desse ano, quando o boi bateu 322, 325, falou-se em 330, mas voltou a recuar de novo. Então, o cenário que a gente tem é um pouco diferente do que a gente tinha 15 dias atrás, que foi de intensa valorização. As escalas andaram um pouco melhor, o ímpeto de alta perdeu força, mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a arroba vai despencar. A arroba deve continuar com firmeza pelos próximos dias. Com certeza. Agora, ainda falando sobre a China, o gigante asiático autorizou a entrada da carne bovina antes da suspensão dos embarques, né? Isso sinaliza que o fim desse impasse ainda está próximo. Eu aproveito também para perguntar, Iago, se com uma possível retomada já, a gente vai conseguir sentir os efeitos quando disso? Bem, vamos lá. Hoje não se tem nenhuma informação oficial, né? O que a gente trabalha aqui é tudo meio que na base da especulação de quando a China vai voltar. Tanto é que existem analistas que falam que a gente voltaria só em 22, só em 2022, ou voltaria agora, nessa próxima semana. Então, de maneira geral, o que se tem está tudo muito bem acertado da parte brasileira para resolver essa situação. Só falta o ok do governo chinês. Então, dentro de tudo isso, pode acontecer uma volta agora, por conta até da pressão de alta que o preço do suíno teve lá na China, isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda não está nem próximo das máximas que bateu em 2019. Então, a entrada da carne brasileira na China, que estava lá nos portos, deu um alívio para eles. E, particularmente, a gente trabalha aqui com um cenário que a China voltaria mesmo só a partir de 2022 a comprar e autorizar a compra de carne bovina brasileira. Mas, de maneira geral, o que a gente vê é especulativo, né? Eles podem voltar já na próxima semana. Não, exatamente. A gente tem essa questão ainda de especulação, mas depois dessa situação, né, como você avalia a relação dos pecuaristas brasileiros com o mercado chinês? Você acredita que possa ter aí uma tendência de descentralização, um foco, mudar ainda mais para o mercado chinês? O Brasil tem aí aberto novos mercados, né? Até vou perguntar isso para você ao decorrer da nossa entrevista, mas a gente vê já essa demonstração desse um pouco de receio em relação a esses embargos, né? Como é que você avalia essa relação dos pecuaristas com este mercado aí, o gigante asiático? Bem, é difícil você não exportar para o mercado chinês, porque hoje o mercado chinês é o maior importador global de carne bovina. Em cerca de 3, 4 anos, né, por conta da PSA, a China voltou a importar muita carne do mundo como um todo, ultrapassando os Estados Unidos, que até então era o maior importador global de carne bovina. E é muito difícil, quando você é um grande exportador, não exportar para a China. Então, existe uma relação de mais codependência entre a pecuária brasileira e o consumidor chinês. Então, é muito complicado e difícil falar que a gente não vai conseguir exportar para eles. Mas, ao mesmo tempo, eu visualizo boas alternativas de curto e médio prazo. Então, de curto prazo, os Estados Unidos é um bom mercado que a gente poderia explorar mais a fundo, garantir a nossa entrada lá, porque é o segundo maior importador de carne bovina. E a médio prazo, eu acho que a gente tem um grande potencial para explorar, e eu acho que isso poderia ser feito a partir de agora no Sudeste Asiático, que é uma região que tem grande população e que está havendo um crescimento
contínuo do PIB per capita da população. Então é questão de tempo para a população de lá ficar mais aceita a comer carne bovina. Agora, em relação a preços, né? Como é que está a expectativa para o ano que vem? Como é que o pecuarista está trabalhando? De que forma você vê essa questão entre o que está acontecendo na propriedade e essa relação com o gancho, né? Com o pecuarista, essa conversa? Bem, a gente tá passando por 2 anos de retenção muito grande de fêmeas. 2020, a gente já iniciou desde o começo do ano retendo muita fêmea, porque o preço do bezerro estava bem, já se valorizando de maneira intensa a partir de 2020, continuou até 2021. Então, a gente está passando por um processo de retenção de fêmeas muito grande. A tendência natural para 2022 é que a gente comece a ver um fim dessa queda de abate. Então, 2021 foi o pior ano, aí deve concretizar o pior ano dos últimos 15 anos, 10 anos aí para a pecuária no quesito abate de animais, e consequentemente isso leva para 2022, o que a gente acredita é um cenário que não vai ser pior do que foi em 2021 de oferta de animais. A tendência é que a gente tenha um leve incremento no abate de animais e, consequentemente, na nossa visão aqui, quem vai sofrer primeiro vai ser o criador. O criador já está vendo que o preço do bezerro ele já não conseguiu voltar ao que era lá em maio desse ano, abril, maio, quando o bezerro era negociado a R$3.100, R$3.200, e desde então desvalorizou de maneira leve, mas a partir do momento que começar a chegar a safra de bezerros de 2020, a safra de bezerros de 2021, essa intensidade de queda deve ser maior. Para o boi gordo, a queda já começa a ser um pouco mais lenta. Acho que 2022 a gente trabalha aqui com um cenário mais plano, um cenário mais flat, que a gente diz que é um cenário em que o preço se mantém ainda firme por conta que a oferta não deve crescer tanto. Tá certo. Iago, muito obrigado pela sua participação, você traduzindo aí os rumos do mercado, trazendo as atualizações para a gente nesta edição do Agromanhã de sexta-feira. Um bom fim de semana para você. Qualquer novidade, informação, o Agro Mais, Terra Viva, né? O Agromanhã está aqui para ouvir vocês aí da Agrifato. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, até a próxima.